Fala, torcedor do Verdão, já vai ter jogo nesse final de semana, hein? Onde o Palmeiras vai encarar a Portuguesa pela estreia aí do time alviverde no Campeonato Paulista. Palmeiras precisa da vitória para começar o ano, né, com o pé direito. Palmeiras essa temporada precisa dar uma resposta para a sua torcida. Mercado da bola, o Verdão tá um pouquinho tímido, só contratou até agora o Marlon Freitas. Outros jogadores aí, o Palmeiras está na expectativa, com certeza vai chegar mais 3, 4 jogadores cascudos ali para serem titulares do Verdão. Eu separei aqui um corte da programação, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Então vamos para o programa. Abel Ferreira está de volta e falou. Não posso deixar de fazer uma crítica construtiva à Federação Paulista de Futebol, tendo em conta algumas equipas e algumas, não o Palmeiras, até ficaram até mais tarde ainda a competir e não me parece sensato e que cuide da saúde dos jogadores no final de uma semana, tu teres o primeiro jogo oficial, quando tens outros clubes que estão a preparar-se desde novembro e dezembro. Não acho que seja justo e ao final de uma semana, não é? Tu teres logo um jogo oficial é algo que nós temos que rever. Nos maiores campeonatos do mundo normalmente temos 3 a 4 semanas para preparar o primeiro jogo oficial. De qualquer das maneiras, temos, como te disse, temos que nos adaptar, temos que arranjar soluções e temos que aproveitar este período para também carregar as baterias aos nossos jogadores, dar a oportunidade a todos os jogadores também de poder jogar, porque vai ser humanamente impossível escolher uma equipa e começar já a estourar a equipa para aquilo que será uma época longa e desgastante. Vamos lá, essa entrevista foi hoje, ele está de volta, tem razão, a gente fala isso, é óbvio, não faz nenhum sentido o calendário esse ano já cola, dia 11, dia 28, já tem Brasileirão, e vem Copa do Brasil, Libertadores e tudo mais, é o que é, ano de Copa do Mundo, é uma pena, a gente lamenta também. Esse Palmeiras... Você, José Elias, espera o que em 26? Briga por títulos. Como foi o ano passado? Sim, mas eu acho que brigar por títulos vai brigar. Você tem bons jogadores, Marlon Freitas chegando, tem Paulinho retornando, né? Que acho que vai ser uma peça importante para o Palmeiras nesse ano em relação a opções táticas para frente. O Palmeiras tem um bom time. Eu só espero que o Abel tenha aprendido que ele não pode repetir o que ele fez, especialmente no final do ano. O quê? Largar o Campeonato Brasileiro, como ele largou. Na final da Libertadores contra o Flamengo, ele falou um monte de coisas sobre a versatilidade de seus jogadores e tal, e ele montou um time mais óbvio e previsível possível para quem conhece o Palmeiras. Ele fez muito pouco. Eu acho que o Abel precisa nesse momento ser cobrado. Ano passado perdeu dois títulos, um título para o Corinthians, com todas as dificuldades do Corinthians, o Palmeiras perdeu para o Corinthians, tendo mais opções, mais qualidade, isso no Campeonato Paulista. Na Copa do Brasil também, é lógico que nós sempre falamos aqui que 11 contra 11, o Corinthians, com seus titulares, ele pode encarar os times do futebol brasileiro. Mas aí entra tempo de trabalho do Abel, a capacidade do elenco do Palmeiras, as condições que foram oferecidas ao Abel em relação aos valores que foram gastos para os jogadores que ele pediu e que ele escolheu. A Leila atendeu exatamente tudo aquilo que ele pediu, e aí informações do próprio Pascoal, todos os jogadores que ele pediu ele foi atendido. E aí ele não conseguiu ganhar nada. Então espero que ele tenha aprendido em relação a isso, aprendi, vou tentar utilizar isso, porque a pressão em cima dele esse ano vai ser gigantesca. Sim. Vai ser muito maior do que a do ano passado, a expectativa também. A pergunta sobre Abel e Palmeiras é: você acha normal o Palmeiras, com nível de investimento, estrutura, base, elenco, terminar mais um ano sem ganhar um campeonato importante? Um campeonato importante é sem ganhar algo que não seja o estadual, no mínimo uma Copa do Brasil, uma Libertadores, porque, repito, o nível do futebol brasileiro está subindo, está cada vez mais difícil, Mota. As contratações, a gente vê, de repente está o Gerson no Cruzeiro, e o Cruzeiro recusa dezenas de milhões de euros pelo centroavante, o Flamengo olhando para o mercado de fora. É óbvio que isso não acontece com todas as equipes, acontece com a minoria, mas são 3 já equipes do nível muito alto, tá? E uma delas é o Palmeiras. Eu me pergunto, você fala só a pressão em cima do Tite. Qual vai ser o tamanho da pressão se
se o Palmeiras perder, por exemplo, para o Flamengo o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, o que seria uma coisa normal? Qual o nível de pressão em cima dele? Então, eu acho que, como disse o Zé, tem muita coisa nas costas do técnico, ele tem os desejos atendidos, ele tem uma estrutura de trabalho invejável para qualquer técnico do continente, tá? Ele tem um time caríssimo, com alguns jogadores jovens que ele escolheu, que vão crescer ao longo do ano. Mandaram trazer o Andréas Pereira, trouxeram o Vitor Roque, 25 milhões de euros, e esse ano o Palmeiras precisa jogar futebol melhor. Eu não estou nem falando de ganhar campeonatos, estou de jogar futebol melhor, porque para mim a pontuação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro foi superior ao nível de jogo que mostrou, e eu já vi o Palmeiras do Abel jogando futebol coletivamente melhor, sem ter tantos jogadores, porque no último ano ele teve o melhor elenco desde que chegou ao Palmeiras à disposição para ganhar campeonatos, e não conseguiu. Quero ouvir o Zinho, mas Zinho, dá só uma olhada, a gente vai colocar uma tela. Sempre que há o reinício de trabalho, pré-temporada, o Palmeiras deixa ali uma frase. Em 22 foi: é impossível vencer aquele que não desiste jamais. Em 2023, e agora? Vamos fazer o mesmo, mas melhor. Em 2024, vamos exigir o máximo que cada um de nós pode dar. 25, reconquistar, por nós, pelos nossos, por nosso alviverde inteiro. Em 2026, apenas uma palavra: recomeçar. É um recomeço, Zinho? Acredito que sim. Eu não falaria nem recomeço. Acho que o ano passado o Palmeiras ele reformulou, né, praticamente o seu elenco. Tem uma base, ficou uma base, mas chegaram muitos atletas ao longo das competições, ao longo do ano. E o Abel foi remontando esse time, encontrando o time. A dupla Vitor Roque e Flaco Lopes, ela começou a encaixar no segundo semestre. Muito no segundo semestre. O Flaco Lopes foi até bem no Campeonato Paulista, e aí depois ele perde a posição novamente. O Vitor Roque chega, o Abel começa, e ponto para o Zé Elias, que falou muito isso, principalmente, acho que foi no Mundial, né, Zé Elias, que você comentou muito isso. Do Vitor Roque. O Vitor Roque era mais um marcador de lateral, Vitor Roque, né? Isso. Era muito mais um marcador de lateral do que propriamente um atacante. E é verdade, o Zé Elias detectou taticamente, e eu o acompanhei nesse comentário, porque realmente o Vitor Roque estava mais preocupado na parte tática do que ser aquele centroavante, aquele atacante referência. Quando o Abel volta e coloca ele ali e recua um pouquinho o Flaco Lopes, não é que o Flaco Lopes era um meia, um camisa 10, mas também o nosso outro comentarista, o incomparável, o Oswaldo Pascoal, sempre falou que o Flaco Lopes nunca foi na Argentina um primeiro atacante, um atacante referência. Ele é aquele cara que se movimentava ao lado de um outro atacante. E quando o Abel encaixa essa dupla, vai bem, o Palmeiras subiu de produção. Mais uma vez foi o time que teve a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, tanto é que até a semifinal decidiu em casa. Agora, nos momentos decisivos que o Abel sempre tinha um algo mais, tinha aquela surpresa de taticamente surpreender o adversário, ele falhou o ano passado. Olha que eu falo isso com dor no coração, porque eu sou fã do Abel. Por isso que eu falei lá, não tem nada de xenofobia os meus comentários quando eu falo da paciência com o treinador estrangeiro, porque eu adoro o Abel, eu acho ele o melhor. Agora está disputando com vários outros, mas em muitos momentos do ano passado, para mim ele é o melhor treinador em atividade no futebol brasileiro, a ponto de eu dizer que quando o Tite aí, que está aí e saiu da seleção brasileira, vai trazer um treinador estrangeiro, coloca o Abel, que já está aqui, está acostumado com a imprensa, com uma pressão, com o futebol brasileiro, coloca o Abel. Eu sou fã do Abel, acho ele muito bom treinador, mas o ano passado ele falhou nos momentos decisivos de escolha tática, de mudar, de surpreender o adversário, ele não foi bem. Acontece, ninguém é bom sempre, ninguém acerta sempre. Ele, quando fala recomeçar, acho que é isso, para ele mesmo, fazer as melhores escolhas. E uma coisa que eu acho que ele, infelizmente, que eu vou falar, ele já começou
de novo reclamando. Gastar menos energias com reclamação, com embate, com imprensa, com as instituições, com o CBF. Escolher as reclamações melhor, né, Zinho? Começou o ano criticando a Federação Paulista. Gente, o que a Federação Paulista ia fazer num ano que encurtou tudo? Então não tem campeonato paulista. Tira os campeonatos regionais. Não estou aqui como defensor das federações, não, mas qual é a data que vai colocar? Então não tinha que ter. Mas é um ano diferente. Infelizmente tem campeonato regional, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro começa agora, no final do mês de janeiro. E tem que ter esses campeonatos, Abel, para os times arrecadarem e pagar o salário maravilhoso que você tem e que os jogadores têm hoje. Os clubes precisam das competições, porque entra muita grana com as premiações para montar esse elenco maravilhoso que o treinador pede, e ele é um deles que pede, que a Leila oferece para ele, dá todo o respaldo e segurança para ele trabalhar, porque ele é um privilegiado. Qualquer outro treinador já tinha caído, infelizmente. Eu gostaria que todos os clubes fossem que nem o Palmeiras, que a Leila fez, de manter o treinador que é vitorioso. Então ele é um privilegiado. Em vez de reclamar, gaste menos energia e foque no trabalho, que ele é muito bom treinador. Zinho, eu te adoro. E assim encerramos o Equipe F com o Zinho no modo on fire. Eu amo Zinho. Beijo pra você, meu amigo. Muito bem, tá aí então o início da temporada do Palmeiras, que vai ser uma temporada, o tudo indica, de muita pressão, André. Porque depois de 2025, do bater na trave pelos seus grandes títulos e no Campeonato Paulista também, esse ano todo mundo está querendo um título, a pressão vai ser grande. É, a pressão que faz parte da vida de todo grande clube, muito bem posicionado aqui na nossa região do mundo, dentro do Brasil e fora também, na América do Sul, com possibilidades de internacionalização em termos de participação em competições e tudo que o palmeirense se acostumou a ver o seu time brigando por nas últimas temporadas. Não exatamente nas últimas, porque as coisas não aconteceram assim. Mas o Palmeiras tem que voltar não só a se enxergar como um candidato a tudo que existe em disputa para um clube de futebol no Brasil, mas como se fazer candidato de fato dentro de campo. Eu algumas vezes disse aqui que temporadas como a que o Palmeiras viveu em 25 fazem parte do futebol, porque não se pode querer ganhar sempre, porque não se ganha sempre. E você precisa entender quando existem outros clubes fazendo um trabalho melhor do que o seu. Mas isso não significa dizer que clubes com as condições de trabalho que o Palmeiras tem, com o elenco que o Palmeiras tem, com a comissão técnica que o Palmeiras tem, deva apenas observar outros times no seu país ganharem as coisas que a torcida quer ver. O Palmeiras ganhar. O Palmeiras não pode deixar de ser candidato. E eu entendo, o Palmeiras perdeu o Campeonato Brasileiro para o Flamengo, mas vendeu caro, disputou até o fim. Perdeu a Copa Libertadores, evidentemente, para o Flamengo, numa final disputada, nem tão disputada assim, o Flamengo foi absolutamente dominante. E foi eliminado, eliminações / decisões, derrotas em decisão, no Campeonato Estadual e na Copa do Brasil para o seu principal rival, que é o Corinthians. Então é uma temporada que deixa um gosto ruim. E agora é hora do resgate. O Palmeiras tem que voltar a ser no campo o candidato que ele pode ser. Mais uma temporada de frustração começa a esticar um pouco a corda, não só para a comissão técnica, mas também para os jogadores que estão em campo, para a diretoria, para a presidente do Palmeiras. Essa 26 é a temporada que o Palmeiras precisa voltar. Acho que vai ser a temporada de maior pressão do Abel, hein? Vai, isso é normal. O nosso paralelo do Palmeiras é sempre o Flamengo, né? Eles estão sempre... Quando o Flamengo ficou 23 sem ganhar nada, 24, que foi o ano que o Tite começou no comando, né? Ele pegou em outubro, setembro de 23. Também, assim, havia uma expectativa que um clube como o Flamengo voltasse a disputar as grandes conquistas, os grandes títulos, né? E o Palmeiras está nesse papel. O Palmeiras esteve nas disputas. Eu acho sempre importante ressaltar isso. Tirando a Copa do Brasil, o Palmeiras
Palmeiras disputou até o fim todos os campeonatos que ele poderia disputar. Ele não disputou o Mundial de Clubes. Ele foi até as quartas de final, foi muito bem também em termos de classificação. O Palmeiras não ganhou nada, o Palmeiras teve problemas para ganhar, né? Ele não só deixou de ganhar porque alguém foi melhor, ele de fato teve problemas nas retas decisivas desses campeonatos, mas o Palmeiras, tirando a Copa do Brasil, esteve para vencer os campeonatos. Então eu entendo que sim, é uma temporada de pressão em cima do Abel Ferreira, mas acho que olhando friamente, e essa pressão ela vem mais da torcida em relação ao clube, olhando friamente, tem pontos que a gente pode enxergar que o Palmeiras pode ter um caminho mais tranquilo do que teve em 2025. Em 2025 foi um ano de reformulação. O Palmeiras trocou o seu elenco em 2025. Este ano é o segundo ano de um elenco montado. E isso, a tendência é que as coisas andem de maneira um pouco mais tranquilas, com alguns ajustes de elenco. Então chegou o Marlon Freitas, que é um cara que tende a agregar bastante no meio campo. É preciso ver como o Abel vai montar, porque o Marlon não é 5, o Marlon é 8. Então se o Marlon for 8, onde é que vai jogar o Evangelista? Onde é que vai jogar o Andrés? Como é que ele vai montar esse time? O Paulinho vai conseguir jogar a temporada? Se o Paulinho jogar a temporada, é um tremendo reforço que o Palmeiras ganha, né? Então tem questões de elenco a serem observadas, mas a tendência é que o Palmeiras tenha caminhos mais regulares em 26 do que teve em 25 no segundo ano deste elenco. Para mim, o grande ponto que faltou ao Palmeiras na última temporada foi manter. O Palmeiras teve momentos de muito bom futebol, de intervenções táticas importantes que o Abel colocou nessa equipe, e isso fez o Palmeiras crescer, mas teve um prazo de validade mais curto. Aconteceu 2 ou 3 vezes na temporada, o Palmeiras enfraqueceu justamente na reta final dos campeonatos. Sim. O Palmeiras tem que ser mais perene, né, nos seus bons momentos em 2026, eu acho isso possível de acontecer. Aliás, o Abel está quebrando uma marca que não acontecia há 30 anos no futebol brasileiro, que é começar e iniciar uma 6ª temporada consecutiva em uma equipe. O último treinador a fazer isso foi Tele Santana, pelo São Paulo, que começou uma temporada em 91 a 96. Então, o Abel, mais uma marca que está quebrando aí no futebol brasileiro, né? Começando a sua 6ª temporada consecutiva no Palmeiras. Há 30 anos não acontecia isso. Ele tem várias marcas quebradas, inclusive no Palmeiras ele é o treinador que mais partidas consecutivas, ele é a comissão técnica que mais fizeram partidas consecutivas como treinador na história do Palmeiras, né? São 395 partidas desde que ele chegou no Palmeiras, 229 vitórias, 93 empates e 74 derrotas. O time dele marcou 672 gols e sofreu 320. Então, Abel fazendo história também nesse aspecto, né, de longevidade no Palmeiras. Ele que assinou, né, o contrato até o final de 27, deve permanecer até o final do mandato da Leila Pereira. Eu acho que o Abel vai repetir o que fez ano passado, né, gente? Até pelas palavras que deu agora na coletiva. Coletiva não, né? Na entrevista à TV Palmeiras. Ele vai rodar o elenco, nesse começo é molecada e reserva, enquanto os titulares vão ter ali uma pré-temporada, digamos assim, como manda o figurino, né? Acho que não vai mudar isso. Então, eu acho que vai ser parecido uma primeira metade do campeonato, tá? Mas depois eu acho que vai mudar muito a questão da seriedade. No ano passado, ele mesmo disse, falou assim, ó, os outros precisam muito mais do título paulista do que nós, tá? E ele tinha razão. Só que agora o Palmeiras ele precisa desse título paulista. Eu acho que se o Palmeiras conquistar o Paulistão, já dá uma aliviada na temporada para o restante. Então eu acho que sim, no começo, justamente para você não comprometer uma temporada longa como essa, ele vai rodar muito elenco, ele vai testar jogadores, vai testar sistemas, que é uma coisa que ele faz muito no Paulistão, vai colocar para jogar os reforços, os jogadores que estão retornando de lesão, o caso do Evangelista, que vai ser um cara provavelmente importante na temporada, vai conhecer o Marlon Freitas, ver como ele se comporta, e na reta final da fase de grupos e mata-mata, eu acho que ele vai entrar com 100% seriedade total aí para conquistar esse título. Que não tinha o ano passado e que tem agora. O brasileiro começa no final do mês. Exato. Dia 28 e 29 começa o brasileiro. O formato do Paulista é diferente também. Então não dá pra brincar, não. Não dá pra brincar, não, hein? Enfim, vamos aguardar. Mas acho que não tem muito o que fazer. Não só o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, acho que todos eles, né, pelo curtíssimo tempo que terão para fazer preparação, eles vão mesclando o time até chegar num ponto, talvez clássicos. Eles coloquem ali a maioria de titulares ou aqueles que já têm condição e tal. Mas no começo vai ser a tônica do Campeonato Paulista. Não adianta, é muito cedo. A copinha tá até esvaziada, porque muitos do Sub-20 estão no time profissional e vão começar nas primeiras escalações.
Fala, torcedor do Verdão. Acompanhamos aí a programação, né? Onde o Abel Ferreira, ali na entrevista coletiva, criticou demais ali o calendário do futebol brasileiro. Como a gente sabe, o calendário mudou para a temporada 2026. Palmeiras praticamente ali não vai ter pré-temporada, né? Já vai ter jogo no final de semana. Jogo importante, estreia do Verdão aí no Campeonato Paulista, o jogo que vai ser contra a Portuguesa. E seria muito bom, como eu falei na introdução, Verdão começar com o pé direito, com uma vitória, não é mesmo? Também vai ter Campeonato Brasileiro, é isso mesmo, torcedor. Campeonato Brasileiro vai se estender praticamente aí por quase todo o ano ali de 2026 e já vai ter jogo ali no final de janeiro, onde o Verdão também vai fazer a sua estreia nesse Campeonato Nacional. Com certeza, um dos favoritos aí para conquistar o título. Tomara que dessa vez seja diferente, Palmeiras não bata na trave, que nem aconteceu na temporada de 2025, onde o Verdão ficou com o vice-campeonato ali do Brasileirão e também vice-campeonato da Libertadores. Dessa vez o Verdão tem que ir para cima e conquistar títulos, não é mesmo? E se conquistar o Campeonato Paulista também não seria nada mal, mas é aquilo, torcedor, Campeonato Paulista, né? O pessoal não dá tanta importância assim, principalmente quem perde, quem ganha dá muita importância. O Verdão recentemente quase conquistou aí um tetracampeonato, batemos na trave, seria histórico aí para o Palmeiras, mas é aquilo, torcedor, Verdão continua vivo no mercado da bola, como o Pascoal falou em programas anteriores. O Verdão está procurando ali 3 a 4 jogadores prontos que vão chegar para ser titulares. Até agora, apenas o Marlon Freitas aí chegou no Verdão. Estamos aguardando, né? Qualquer novidade, vamos trazer aqui no canal em primeira mão. Como a gente sabe, o Verdão está querendo ali um zagueiro e também um meia, né? Um jogador ali, um camisa 10 e quem sabe também um atacante. Tenho certeza que nas próximas horas, nos próximos dias, o Verdão vai anunciar mais contratações e eu vou ficando por aqui. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Então, até uma próxima.